Oi, gente! Oi, micropigmentadora, micropigmentador. Oi para você que está querendo entrar para essa área mágica da micropigmentação. Hoje eu tô aqui para bater um papo com vocês sobre uma das coisas que eu vejo que as minhas alunas e todas as pessoas que entram para essa área sentem mais dificuldade, que é como começar nesse ramo e como ter o meu design perfeito, que isso é essencial para quem está começando com a micropigmentação de sobrancelhas. Nós sabemos que a micropigmentação tem um leque muito grande de procedimentos que podem ser feitos e todos eles são ótimos procedimentos para começar a trabalhar. Porém, a sobrancelha ainda é o carro-chefe, ainda é o procedimento mais procurado. Então, fala-se muito em micropigmentação de sobrancelhas. E quando nós falamos sobre a micropigmentação de sobrancelhas, não tem como não falar sobre o design, sobre como acertar o design das sobrancelhas, que isso é o pesadelo de quem está começando nessa área. Pois é, o ideal é que você comece a trabalhar com micropigmentação de sobrancelhas depois de já ter uma base de design de sobrancelha. Porém, muitas vezes não é isso que acontece, né? Eu percebo até aqui com as minhas alunas essa pressa e essa ansiedade, às vezes a aluna é de fora, quer aprender já tudo junto, e nós ministramos esse curso com tudo junto. E eu sempre aconselho as minhas alunas para que elas treinem uma etapa por vez e comece treinando muito a parte de design de sobrancelha, que é essencial. Mas o que é esse treinar, Bruna, a parte de design de sobrancelha? Quando nós já temos uma bagagem, um olhar mais apurado, nós conseguimos pegar as medidas que a gente usa para o design e analisar a olho nu. Mas quando a gente está começando, a gente ainda não consegue fazer isso. Até a especialização que eu fui agora, que faz 10 dias mais ou menos que eu fiz, que era uma turma de pessoas avançadas na micropigmentação, todas elas nessa média mínima de 5, 10 anos, 12 anos, eu tenho 15 anos, então a gente falava muito disso, né? Era um curso de micropigmentação artística, então a gente não tem mais essa coisa de usar medidas. É arte mesmo, é olhar para a cliente e saber identificar onde precisa aprimorar e qual vai ser a melhor arte para aquela cliente. E é muito interessante. Mas ainda no curso nós falamos como é importante no início ter esse guia, esse passo a passo. Muitas vezes a aluna até pergunta para a professora, e se no início a gente falar, Bruna, qual é a medida que eu tenho que usar aqui no tamanho total? Qual que é a direção que eu tenho que começar com o meu dermógrafo e depois qual é a segunda direção que eu tenho que fazer? E se eu falar para minha aluna, tanto faz, a direção tanto faz, o que tu precisa é ter o efeito, a aluna vai pensar assim, gente, mas ela não quer me ensinar. Ou se eu falar para minha aluna, não precisa usar a medida, olha, analisa o rosto da tua cliente, a aluna vai dizer, gente, ela é louca, ela não quer me ensinar, essa professora. E quando a gente já está mais avançada é assim, a gente treina muito o nosso olhar. E isso foi uma das perguntas que fizeram para nossa Grandmaster, ela é a única Grandmaster do Brasil, e ela disse, tanto faz. Qual é a primeira passada, a posição, e a segunda depois faz assim, tanto faz. Analisa o movimento, analisa o efeito, e aí você vai ver o que está faltando. Só que no início a gente sabe a importância de ter essas regras pra gente seguir, porque a gente ainda não tem esse olho treinado. Isso é só um exemplo que eu dou pra vocês, tá? Então é ideal a gente ter medidas a seguir, certo? Quando a gente fala de medidas de design, existem muitas medidas, né? Existem pessoas que elas pegam com o paquímetro e vão medindo assim, assim pelo olho, pela asa do nariz, pela pupila, ponto alto. Olha só, se eu olhar certinho, ó, meu ponto alto dá certo na pupila, né? Se eu pegar aqui no canto do meu olho, no canto do nariz e for no canto da boca, nariz e olho, vai dar certinho o meu final, ó, vocês estão vendo? A minha sobrancelha é uma sobrancelha de 5,5, que é compatível com o meu rosto, então acaba fechando. E existem outras pessoas que gostam de fazer a medida certinha assim com o paquímetro, que é o que eu faço nas minhas clientes também, já acostumada, faço em todas as clientes até hoje a medida, em todas. Olha que eu acho que eu tenho mais de, sei lá, estou beirando os 10 mil procedimentos de sobrancelha, 15 anos fazendo sobrancelhas, então todas elas eu faço a medida, todas, nem que seja só para ter ali para eu ter certeza.
E aconselho vocês a fazerem também. Então, eu ensino para as minhas alunas e gosto muito de ter um espaçamento aqui, ó, de mais ou menos 2 a 3 centímetros. Então, hoje nós temos muita naturalidade nas sobrancelhas. Não é que eu preciso deixar todo mundo com 2 centímetros. Não é isso que nós queremos. A gente não quer padronizar. A gente quer analisar a nossa cliente, o rosto dela, um contexto de grossura, de sobrancelhas, o quanto ela quer arqueamento, como que tá o olho dela, tá muito caído, se tem espaçamento, se não tem. Eu vejo que falta muito isso. Primeiro contato que a gente tem com a nossa cliente é para isso. Enquanto tu tá fazendo uma avaliação, ela tá na tua frente, tu já tá analisando a sobrancelha dela. Ah, ali ela tá com a pálpebra mais caída, eu vou ter que levantar. Ou ela tem um músculo que trabalha mais, então eu vou ter que dar um mapeamento e emparelhar esse músculo, porque tem pessoas que mexem só um lado. Eu já começo a analisar. E se não aconteceu essa primeira avaliação, eu aconselho vocês a sentarem a cliente de vocês e começarem a conversar com ela para saber qual é a expectativa dela. Escutem a cliente. Eu vejo muitas pessoas que não escutam as clientes. A cliente simplesmente deita na maca e a pessoa já sai riscando. Não sabe se a pessoa espera uma sobrancelha fina ou grossa, ou mais escura ou mais clara. Já vai fazendo e vai tendo palpite de que deveria ser assim. E os maiores erros acontecem simplesmente porque a gente não supera a expectativa da nossa cliente, tá? Analise e converse com a cliente de vocês. Senta a cliente. Então vamos lá. Bruna, como que tu gostaria de ter a tua sobrancelha? Ah, eu acho a minha sobrancelha fina aqui, gostaria de levantar um pouquinho. A minha sobrancelha, gente, ela era um quadrado aqui, faltava asa, faltava arqueamento. Então, essas coisas que eu fui fazendo que eu gostaria de mudar se eu fosse conversar com uma profissional. E aí tu vai analisando, então tá, então aqui dá pra gente aproveitar aqui, ela quer um arqueamento, mas tá muito baixo, eu vou ter que tirar o pelo dela, já conversa com a cliente. Então assim, ó, pra gente conseguir levantar um pouco nessa região, eu vou ter que tirar mais do seu pelo, cavar um pouquinho mais. Só que depois você tem que manter esse design. Isso é muito importante, gente, quanta gente faz isso. Manter esse design, porque senão vai ficar o seu pelo embaixo, o design mais pra cima. Nunca façam um design que a cliente perca totalmente o pelo dela. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, tá? Então, vocês podem dar um arqueamento até onde é possível, aproveitando o pelo da cliente também. Então, dá pra tirar alguns pelos aqui. Normalmente a gente faz isso, principalmente pessoas com a pele mais madura, que já perderam um pouquinho desse caimento aqui do osso, né? Já tem pálpebra mais caída. Então, a gente tira um pouquinho aqui, baixa um pouquinho aqui, ó. Olha o movimento que faz isso aqui, ó. Então, cuidem muito para fazer o desenho, uma caixa aqui, ó, aumentando essa região aqui, que aí vocês vão fazer exatamente. Olha aqui o olho. Olha o olhar, gente, a diferença. Olha o olhar, diferença. O que vocês acham? Sempre tentem fazer esse movimento, ó. Então, se eu vou fazer um design, eu puxo um pouquinho para baixo aqui, eu levanto um pouquinho aqui, tiro um pouquinho de pelo aqui e vou enquadrando a sobrancelha da minha cliente. Isso pode ser feito só como design também. Para treinar, a gente usa a rena, a gente usa tinta, a gente tira medidas, a gente tira pelo. Não precisa sair fazendo micropigmentação antes de treinar o design. Então, eu sempre dou essa medida de mais ou menos 2 a 3 centímetros aqui, uma média. Hoje eu percebo que as sobrancelhas, a maioria é mais fechada, porque elas são mais grossas, mais grandes, eu acho muito mais bonito. Quando eu vou tirar a medida do tamanho total da sobrancelha da minha cliente, eu sempre tiro a prova por aqui também. Eu acho que ela tem que ter 5, mas vamos conferir se realmente dá para ser 5 no rosto da cliente, né? Se fica bom para ela. Ponto alto. Sempre eu faço mais ou menos ali uns 2/3, mais ou menos isso. Eu tento aproveitar o máximo o ponto alto que a minha cliente já tem. Normalmente elas têm ponto alto bem marcado. Então, treino isso com rena, treino isso com tintura, treino isso com a sombra mesmo e o lápis. E quando vocês estão começando na micropigmentação, é essencial fazer o design da cliente de vocês, como vai ficar pronta.
não simplesmente contornar, fazer uma caixa e aí desenhar dentro, porque a cliente ela ainda não tem confiança total em vocês. Hoje eu posso simplesmente, as minhas clientes elas chegam aqui com bastante medo, tá? Medo do resultado, não por não confiarem no meu trabalho, tanto que elas vêm até mim para eu fazer, mesmo com medo. Então eu posso deitar elas ali e dizer, eu vou fazer aqui, 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 sem nem desenhar, e elas vão concordar e tudo ok. Porque elas já conhecem o meu trabalho. Elas sabem que eu estou exposta, que eu mostro toda hora trabalho, elas sabem que eu mostro o resultado. Então é diferente do que quando nós estamos começando. Quando vocês estão começando, vocês vão ver que muitas vezes vocês vão ter que fazer uma avaliação sem custo para a cliente e a cliente vai pensar ou não vai voltar. E uma dica já que eu dou para vocês nessa parte, vocês precisam anotar de 10 avaliações, quanto por cento agendou, quanto por cento não agendou. Isso eu aprendi num curso de gestão que eu fiz muito legal, de atendimento ao cliente, gestão do atendimento. Então, por exemplo, de 10 clientes, 8 ou 7 pelo menos tem que agendar. Eu pensava assim, se 6 já tá mais ou menos. Agora, se de 10, 4 agendarem, ou metade agendar, metade não agendar, é porque tem alguma coisa errada. Tô falando na avaliação, tá, gente? No início eu também fazia muita avaliação, sem custo, desenhava, elas iam pensando. Quando eu comecei a cuidar disso, eu comecei a mudar algumas coisas. Se menos da metade das avaliações agenda, é porque ou a tua avaliação está incorreta, ou o teu preço está muito alto porque você está disponibilizando para aquela cliente, alguma coisa tem que mudar. Vocês precisam começar a anotar e ter uma média que de 10 clientes, no mínimo 7 precisam agendar com vocês. Aí vocês estão fazendo uma avaliação correta, vocês estão tendo uma conversa correta e vocês estão conseguindo passar para a cliente o que ela espera ou o que vocês muitas vezes imaginam e não sabem passar para a cliente. Então cuidem muito, isso é muito importante, tá? Aqui a gente cuida de 10 avaliações. Bom, eu de 10 avaliações, eu acho que 0,3 não marca. Às vezes tem uma ou outra que vem e não... Eu quase já nem faço mais avaliação, elas marcam direto. Mas até chegar até aqui, eu percorri um longo caminho, que eu fiz muita avaliação e elas não marcavam, elas pensavam, elas achavam caro. E eu fui regulando tudo isso. Então isso é uma dica muito boa que eu dou pra vocês. E aí na avaliação, vocês precisam pintar exatamente como a cliente vai ficar. Não façam só aquela caixa, porque você sabe que vai ser trabalhado dentro do desenho. Quem é micropigmentador sabe do que eu tô falando, quem é design também. Se você tá começando a estudar, a pesquisar, você vai ver que a maioria das pessoas faz um desenho em volta, que nós chamamos de caixa. E às vezes assusta a cliente esse desenho em volta. O ideal é o quê? Que você realmente passe uma sombra bem suave e delicada, como o desenho dela vai ficar pronto, para ela se ver pronta mesmo. E aí sim você vai conseguir captar e conquistar essa cliente. Quando você já estiver mais avançada, existem lápis dermatográficos que a gente consegue imitar exatamente o desenho do fio, como vai ficar também uma micropigmentação fio a fio. E aí você conquista a cliente com certeza, né? Se estiver fazendo tudo certinho. Mas o design é essencial por causa disso, ó, já começa na avaliação. Sem contar que no início vocês não vão vender tanta micropigmentação de repente, mas entre uma micropigmentação e outra vocês vão estar vendendo design. E isso é muito bom para o treino de desenho. Ou se vocês ainda não têm muita cliente, peguem a mãe, a irmã, a tia, a cunhada e façam design toda semana se for preciso. Comprem uma rena, que é uma coisa que é mais barata, e usem para fazer o desenho. Quando finalizou, sentem ela, façam a análise, bate foto, na foto a gente consegue ver perfeitamente se está retinho ou não. E o cuidado maior que a gente tem que ter nessa parte aqui, ó, de início, parte do ponto alto e a asa, para não deixar uma assim e uma assim, ó. Então sempre analisar, bate foto de um lado, bate foto de outro, levanta a tua cliente, analisa como ficou. Conversa com ela, não tenha medo de perguntar se ficou bom e para ela dizer que não, não gostei, arruma aqui, arruma lá. Isso é essencial. Ela foi embora, ela gostou, faz um pós-venda. Como que foi o teu design depois? Tu gostou? A tua rena durou?
faz um pós-venda, né? Enquanto a gente não tem ainda tanta cliente, tem tanta coisa pra gente fazer que a gente pode conquistar cliente, né, gente? Tanto cuidado pra gente ter. Hoje em dia o mundo é tão corrido, se tu tem um cuidado a mais com a tua cliente, tu conquistou ela com certeza. Nós temos pós-venda aqui na estética, toda semana a gente chama todas as clientes que passaram pela estética, e isso é essencial pra gente saber se a gente tá acertando, onde a gente tá errando. Eu recebo muitos feedbacks positivos, às vezes feedbacks negativos, e eu agradeço muito a minha cliente quando ela me deu um feedback negativo, porque às vezes é uma coisa que eu nem estava enxergando e eu acho ótimo que falem. Então tem que dar essa liberdade para a cliente porque é muito bom para vocês. Mas não fugindo do nosso assunto, né, falando de design e como se mostrar na profissão, quando tu começa a fazer um design bem feito, tu começa a se destacar. Porque aquela cliente que fez design, ela vai falar pra outra, olha, eu fui lá na Bruna, ela me fez um design, olha que bonito que ficou, me passou uma tintinha, uma rena, ficou tão natural, tão legal, vai lá, ela tá começando. Tu conversa com a tua cliente, tu cria uma amizade, ela gosta, ela vai falar pra outra, vai lá, o atendimento dela é super bom, e assim tu vai indo. Uma cliente satisfeita é comprovado, né, gente? Uma cliente satisfeita passa para 2 ou 3. Uma cliente insatisfeita passa para no mínimo 10. Vocês sabem o que é isso? Isso do científico? Então vocês acham que vocês precisam se preocupar? A gente não pode se preocupar só em vender o procedimento para pessoas novas. A gente tem que ter esse cuidado com o cliente que a gente já conquistou. Então tu conquistou o teu cliente, tu fez o design dele bonito. Daqui 15, 20 dias ele vai voltar a fazer outro design. Aí tu vai oferecer a micropigmentação. Daqui a pouco tu tá no avançado, tu já tem micropigmentação de lábios, já tem outras coisas, tu já vai oferecendo. Tem que cuidar do cliente, tem que ter esse cuidado do cliente, porque aí é tão fácil a gente encher a nossa agenda. Se tu conquistou aquele cliente, ele vai te trazer mais 2, 3 ou mais com o passar do tempo, e tu vai conquistando os outros e os outros vão te trazendo. Olha como não é difícil, gente. Eu sei que existem muitas opções hoje. E as pessoas elas estão o tempo inteiro nas redes sociais vendo coisas novas e muitas vezes pulando de profissional para profissional, muitas vezes estragando sobrancelhas. É normal. Só que ao mesmo tempo as clientes elas se sentem um pouco abandonadas, como se fossem só mais uma. Ah, eu fui lá na fulana, me atendeu de qualquer jeito, eu fui na outra. Então a gente tem que ter essa diferenciação. E eu falo isso para as meninas aqui na estética também, para minha equipe. É muito fácil ter uma agenda cheia, porque se tu conquistar aquele cliente, ele vai te acompanhar, daqui a pouco vem o outro e vai te acompanhar dessa maneira que eu falei pra vocês. Eu trabalho só com micropigmentação e trabalhando só com micropigmentação, a minha agenda, a minha cliente, ela volta dali 1 ano, ou ela faz sobrancelha, faz lábio, faz olhos e ela vai voltar só depois. E vocês sabiam que a minha equipe foi crescendo por causa disso? Porque eu vi o meu potencial de ter a agenda sempre lotada com clientes que voltavam só em 2 anos, porque normalmente a minha micropigmentação de sobrancelhas durava 2 anos, e eu tinha que aproveitar esse fluxo gigante de cliente que eu tinha todos os dias no meu espaço, para que elas ficassem comigo fazendo outras coisas no decorrer do ano. E foi assim que eu comecei a pensar, eu disse, gente, como é que eu consigo lotar minha agenda, sendo que o meu fluxo são clientes que voltam só em 2 anos, em 1 ano e meio, em 2 anos. Eu preciso aproveitar elas e mantê-las aqui comigo. E aí eu vi como é fácil e eu fui lotando a agenda de uma, agenda da outra, porque aquela cliente que fazia micro, ela precisava de um tratamento para pele, ela precisava de tratamento corporal, ela precisava de outros cuidados, e assim eu fui montando a minha equipe. Então, da minha agenda lotada, foi saindo para outros profissionais também. Então, muitas vezes falta a gente ter esse treinamento de design e esse cuidado com a nossa cliente. 2 coisas que eu falo para vocês, que se vocês fizerem, começarem a ter esse cuidado, vocês vão ver que é muito fácil entrar para esse ramo e logo se destacar e ter uma agenda boa, uma agenda cheia. Outra coisa também, que não é ter uma agenda lotada e atender o cliente na correria, né? É ter uma agenda cheia e dar a atenção necessária para o cliente de vocês. Nunca pensar que o cliente é só mais um, né? Veio em escala, atende, vai, atende, vai, atende, vai. Senta e analisa, vê o que o cliente está precisando, às vezes ele precisa conversar um pouquinho, né? A gente sabe como é que é, a gente acaba virando um pouquinho de divã. São coisas que andam junto.
o treinamento e o cuidado com o nosso cliente. São duas dicas que eu deixo para vocês que vai fazer total diferença no início da carreira de vocês. Certo? Então mandem suas dúvidas, meus amores, que eu vou responder todas elas para vocês e quero ajudar vocês a terem um crescimento cada vez maior. Beijo!